E aí, pessoal, tudo bem? O meu nome é Brian e eu sou professor de Metodologia Científica da Faculdade FAECAD. Hoje nós vamos aprender como nós formatamos o fichamento de acordo com as regras da FAECAD. Pois bem, a primeira coisa que a gente tem que fazer é formatar a nossa tela. Eu estou usando aqui o programa Word do pacote Office e vamos lá. Primeiro que você tem que fazer é selecionar a tela. Eu te aconselho a fazer pelo atalho Ctrl mais a tecla T, para a gente poder se acostumar com os atalhos do aplicativo. O Ctrl é aquela tecla que de baixo para cima e da esquerda para a direita é a primeira tecla do seu teclado. Ctrl é aquela que é CTRL. Então você aperta o Ctrl mais a letra T. Pronto. Você vai perceber que o cursor aqui, ó, ficou diferente. Primeira coisa que nós vamos fazer, mudar aqui o tipo da nossa fonte. Nós temos duas opções, Times New Roman e Arial Black. Essas duas opções elas são aceitas pela BNT. Entretanto, aqui na faculdade nós preferimos a Times New Roman. O tamanho da fonte é tamanho 12. Agora nós vamos alterar o parágrafo. A gente vai clicar aqui, ó, e vai selecionar espaçamento entre linhas de 1,5. Vamos clicar novamente e vamos clicar aqui, ó, remover espaço depois de parágrafo. Por que a gente tem que fazer isso? Às vezes, quando você vai digitar o seu texto, você percebe que quando você dá um Enter, fica um espaço maior no próximo parágrafo. É justamente essa opçãozinha aqui que a gente tem que tirar. Essa daqui já não está. A gente vai clicar aqui, ó, pum, remover. Clica novamente, confere. Então já foram removidas. Nós só temos as opções para poder adicionar. Próxima parte, layout da página. A gente clica no layout, clica aqui em margens, depois margens personalizadas, e vamos aqui, ó, margem superior, 3 centímetros. Margem à esquerda, 3 centímetros. Margem inferior, 2 centímetros. E margem à direita, 2 centímetros. Aperto OK. Pronto. Volta aqui na página inicial e nós já configuramos a nossa página. Se você olhar lá no manual da instituição, nós vamos começar pelo cabeçalho. E o cabeçalho da faculdade é Faculdade Evangélica de Tecnologia, Ciências e Biotecnologia da CGADB. Espaço, tracinho, espaço, FAECAD. Aperto o Enter. Curso de Teologia. Aperto o Enter. Professor, 2 pontos, e o nome do seu professor, precedido pelo título. No meu caso, eu vou colocar eu mesmo. Como eu sou mestre, aqui vem o título ME.
Caso o seu professor seja um doutor, você coloca DR. Caso ele seja especialista, você coloca ESP. De ESP, é especialista. Próximo. Aluno. Depois, a data. Enter. Enter mais uma vez. Como nós estamos fazendo o fichamento, a gente vai colocar aqui o nome do nosso texto. Fichamento. Enter. Enter mais uma vez. E a gente vai colocar a referência. O que é referência? Referência é da onde nós estamos fazendo o fichamento. Qual foi a obra, seja livro, seja artigo, seja uma dissertação ou tese, aquela unidade de leitura que você delimitou e que você está fazendo o seu fichamento. Como exemplo, eu vou usar a obra do nosso amigo e colega coordenador, Esdras Bento. Toda referência de um livro, ela começa pelo último nome do autor. Ou seja, Bento, vírgula, Esdras Costa, ponto. Então, se o nome dele é Esdras Costa Bento, o nome dele de autor é Bento, vírgula, Esdras Costa. Ponto. Colocamos o nome do autor da referência. Agora a gente dá um espaço e a gente digita o título da obra dele. Hermenêutica fácil e descomplicada. Dois pontos. Subtítulo: Como interpretar a Bíblia de maneira prática e eficaz. Ponto. Damos mais um espaço. Colocamos Rio de Janeiro, pois é onde é o estado, é o local onde a obra foi editada. Dois pontos e o nome da editora, que no caso o livro dele é da CPAD. Todas essas informações você tem na capa, contracapa e especificamente na ficha catalográfica dos livros. Vírgula. O ano que ela foi editada. Opa. 2003. Quando eu faço um fichamento, ou eu faço qualquer texto acadêmico, eu estou delimitando a minha unidade de leitura. Se eu não colocar aqui de qual página a qual página eu estou fazendo o fichamento, entende-se que eu estou fazendo da obra inteira. Entretanto, eu não estou fazendo da obra inteira. Então, eu preciso distinguir qual é a minha unidade de leitura. Aí eu coloco vírgula, P, ponto, que é a abreviação de página, e eu coloco aqui hipoteticamente, da página 49 à página 115. Ponto. Aperto Enter. Aperto Enter mais uma vez. E eu já fiz a minha referência.
O que distingue um fichamento é a sua composição. O fichamento ele vai ter duas etapas. A primeira etapa é quando o aluno ele expõe de maneira inteligível e objetiva quais são os principais pontos que o autor trabalha nessa delimitação da página 49 à página 115. Então eu preciso escrever frases objetivas e inteligentes. Lembrem-se sempre que quando nós estamos escrevendo para que outras pessoas possam entender. Não adianta nós colocarmos frases que não possuam sentido. A gente precisa construir frases, elas não precisam ser longas, mas elas precisam comunicar algo. Então ela deve expressar de forma sucinta a temática do texto lido, o objetivo ele também deve dinamizar os elementos estruturais do texto e principalmente ele deve ser objetivo. Ponto. Eu escrevi aqui não o que o autor trabalha, mas como é que você deve construir os seus pontos principais do texto. Aí eu aperto Enter mais uma vez e agora eu faço o meu resumo. Aperto Enter. O que é o resumo no fichamento? O resumo no fichamento ele é aquele resumo indicativo. O que é o resumo indicativo? Sempre prestem atenção no verbo. O resumo indicativo ele pretende indicar, ou seja, ele não dispensa a leitura do texto original. E qual é o nosso texto original? É o texto aqui do Esdras Costa Bento, em seu livro Hermenêutica Fácil e Descomplicada, especificamente da página 49 à página 115. O resumo indicativo, ele é aquele resumo que só aponta quais são as principais questões que o autor trabalha em seu texto. Muito importante. No resumo indicativo, você precisa ter elementos que eles são primordiais. Então você deve deixar bem claro no seu resumo, primeiramente, qual é o objeto de pesquisa do autor. Então você já começa. Aperta a tecla Tab, que se você olhar aí para o seu teclado, é a terceira tecla de cima para baixo e da esquerda para a direita. É uma tecla que vai estar escrito a letra TAB, de Tab, e ou vai ter uma setinha apontando para a esquerda e outra para a direita. Aí você aperta o Tab uma vez. Pronto. Aí ele automaticamente já vai dar o espaço do parágrafo. Então, como eu falei anteriormente, a primeira coisa que um resumo indicativo ele tem que apresentar é o quê? O objeto de pesquisa da sua unidade de leitura delimitada. Então, você já começa assim.
A presente obra tem por objeto de pesquisa pontinho, pontinho, pontinho. Você não necessariamente precisa começar assim, mas a primeira coisa que você precisa apresentar é o objeto de pesquisa da sua unidade de leitura delimitada. E o que é o objeto de pesquisa? É o assunto, é a temática, é a questão que o autor está trabalhando nessa unidade que você delimitou. Então, a presente obra tem por objetivo pontinho, pontinho, pontinho. A presente obra tem por objetivo objeto de pesquisa pontinho, pontinho, pontinho. Isso daí você pode variar, não precisa copiar, você pode fazer da maneira com que você entender, que você achar melhor. Entretanto, você tem que apresentar qual é o objeto de pesquisa dele. A segunda coisa que você precisa apresentar é a problemática. Toda obra acadêmica, ela tenta explicar uma pergunta. A problemática ela é sempre uma pergunta. Então, o que o autor está tentando resolver dessas páginas hipotéticas aqui que eu coloquei, da página 49 à página 115? O que ele está querendo responder? Qual é a dúvida? Qual é o problema? E aí você coloca lá. O autor busca responder a seguinte problemática. Pontinho, pontinho, pontinho. Primeiro você responde qual é o objeto de pesquisa dele, o que ele está querendo trabalhar. Depois você responde a problemática, que é o porquê que ele está querendo trabalhar aquilo dali. O que isso tem de relevante, em que medida, em quais circunstâncias, em que momento. E a terceira etapa agora é você identificar qual é a metodologia do autor. E você vai lá. Para responder tal problemática, o autor utiliza pontinho, 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 que é a metodologia, o método que esse autor está utilizando. A gente sabe que nós temos os tipos de pesquisa, exploratória, descritiva, explicativa. A gente sabe que nós temos as classificações das pesquisas, bibliográficas, documentais, experimentais, de levantamento, as de pesquisa-ação. Nós temos várias opções, nós temos vários métodos que o autor utiliza. A gente tem o método indutivo, o método dedutivo, dialético. Isso você vai precisar identificar na medida em que você vai lendo a obra do autor. Então, relembrando, primeiro a gente apresenta o objeto de pesquisa, segundo, a gente apresenta a problemática, depois a gente apresenta a metodologia do autor e, por último, a gente apresenta as considerações finais. Por quê? Quando você faz uma separação, uma unidade de leitura correta, ela chega a uma conclusão, ela chega a um fim, que é onde o autor queria chegar. E você vai digitar lá. Por fim, o autor conclui que pontinho, pontinho, pontinho. Esse é o grande objetivo de um resumo indicativo. Você apresentar o objetivo, o objeto de pesquisa do autor, apresentar a problemática do autor, apresentar a metodologia que ele utilizou para fazer a pesquisa dele e apresentar as considerações finais dele. O resumo indicativo, ele é um resumo que ele vai ter por volta de 200 palavras. Ah, professor, como é que eu vou fazer para poder contar as palavras? É muito simples, o Word ele já
conta para você. Veja aqui embaixo. Olha, 96 palavras. Se eu selecionar o meu resumo, ele vai dizer para mim, ó, eu tenho 28 palavras. É claro que como eu só estou te dando indicações aqui, dão poucas palavras. Mas em média um resumo indicativo tem ali 200 palavras. Lembre-se que o resumo indicativo ele é sempre escrito na terceira pessoa. Ou seja, você não se inclui no texto. O resumo indicativo, você está fazendo um resumo da obra de alguém. No nosso caso, na obra do Esdras Bento. Sempre se atenha a trazer as informações do autor para o texto. No resumo indicativo, você não deve fazer citações, porque não há necessidade, o espaço é tão pequeno que você gastaria muito para poder fazer uma citação. Então, atenha sempre a esses 4 passos: objetivo, objeto de pesquisa, problemática, metodologia e as considerações do autor. Para que serve o fichamento? O fichamento vai chegar um momento em que vocês vão ter tantos materiais para ler, ou vão ter lido tantas coisas, que às vezes fica difícil você lembrar tudo de uma vez só. Então o ideal é que ele tenha o tamanho de uma folha, e depois de pronto você dobre e coloque dentro do livro. É claro que num primeiro momento a gente vai fazendo fichamentos de acordo com o nosso costume. A gente começa fazendo fichamentos menores, depois vai fazendo o fichamento de um capítulo, até você conseguir fazer o fichamento de um livro inteiro, de uma obra. É claro que tem obras que elas são impossíveis de você fazer o fichamento, porque o seu conteúdo são muito extensos. Então, o ideal é você fazer sempre o fichamento pelo capítulo. Assim, quando você precisar retornar à leitura daquela obra, basta você ler o fichamento, que a sua memória de médio e longo prazo vai trazer novamente aquelas informações, vai fazer você lembrar daquelas informações de quando você leu a primeira vez. Beleza? Entretanto, se você é um aluno com um olhar um pouco mais acurado, você vai perceber que a gente não acabou de formatar, porque não está igual ao nosso manual de metodologia da faculdade. É claro que existem 2 caminhos. Ou você pode digitar todo o seu texto e depois formatá-lo, ou você pode ir digitando e formatando. Aqui no caso, como é a nossa primeira vez, eu fui digitando para depois a gente ir formatando. Não há dificuldade. Vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é selecionar o nosso cabeçalho. Por quê? O nosso cabeçalho ele é todo em maiúsculo. Então eu seleciono ele e clico aqui, ó, onde há um Azinho e um Azão, um A maiúsculo e um A minúsculo. Eu clico aqui e coloco aqui, ó, maiúsculas. Pronto. Todas as letras ficaram em maiúsculo. Depois eu venho aqui, ó, em fichamento e a mesma coisa. Clico aqui e coloco maiúscula. Depois eu venho aqui em referência e todo o título da obra, no caso de livros, ele vem em negrito. Então eu seleciono ele antes aqui, ó, do 2 pontos, que depois do 2 pontos é o subtítulo. E eu coloco ele em negrito para destacar. Isso acontece quando a minha referência é de um livro. Perceba que só a primeira letra é maiúsculo, o resto é minúsculo, tá? Eu só coloco letra maiúscula em nome próprio. Como aqui eu não tenho nenhum nome próprio, o resto vai em tudo em minúsculo. Um outro ponto interessante é que aqui, ó, onde ficam os meus pontos principais do texto, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar eles, ó, clico com o mouse e vou descendo e venho aqui, ó, lista de vários níveis. Clico uma vez. Opa, é aqui do lado.
de numeração. Clico em numeração e automaticamente ele dá uma numeração de 1, 2 e 3 e faz um recuo à direita. Viu como é fácil? Depois, o que eu posso fazer? Novamente eu seleciono a tela inteira e clico aqui, ó, justificar. Olha a diferença aqui, ó, olha à direita. Vou clicar de novo. Vou tirar, na verdade, do justificar. Viu como há uma mudança aqui? Às vezes a gente fala assim para o aluno, pessoal, justifica o texto, para ele ficar alinhado com a régua aqui, ó, com a reguinha. É só clicar aqui, ó, justificar. Mas o texto tem que estar selecionado, que aí ele fica todo alinhadinho aqui à direita. Clico mais uma vez na parte branca. Pronto. O meu fichamento já está formatado. Bom, pessoal, agora eu espero que vocês tentem aí na casa de vocês. Muito obrigado e até a próxima aula.